Westworld acabou de terminar o primeiro episódio. Estou a 1 minuto do final do primeiro episódio. Já vim aqui direto gravar para falar sobre as minhas impressões dessa nova série da HBO que tem a tendência de ser um enorme sucesso. Vou explicar para vocês por quê. Antes de eu explicar para vocês por quê, eu quero fazer uma apresentação rapidamente do que é a história e dos personagens, dos atores que estão nesta série. Que parece que é uma série de western, com ação, com suspense, mas tem muitas coisas envolvidas. Tem hora que você pensa que você está, que tem algumas relações com as novas, com a modernidade, com as pessoas que são conectadas com a internet, com as redes sociais e essas análises subconscientes das pessoas. Tem hora que você para e pensa, dá a impressão de que está relacionada com alguma coisa de outro planeta. Tem hora que você dá aquela impressão de que é uma coisa relacionada ao subconsciente humano, aos pensamentos, ao pecado, às análises internas das pessoas. Tem hora que você pensa que é uma coisa bem interna. Ela tem abertura para muitas subtramas, porque é um western de ação. Então, nesse seriado que se passa numa cidade antiga, em que se tinha aqueles bares, aqueles detalhes das regiões de western, então você tem abertura para tramas com índio, você tem abertura para tramas com romance, com assassinato, com mistério, com suspense e muito mais. Então, acabei de ver, tem 1 minuto, viu, pessoal? Eu vim direto para cá, na loucura. Eu vim para cá para falar de uma vez, assim, sem planejar e nada. Então, primeira coisa que eu queria falar para vocês rapidinho, que o meu canal é novo, tem menos de um mês, então se você estiver vendo esse vídeo e gostar, se inscreva no meu canal. Se você gostar, se inscreva, porque todo domingo, 1 minuto após o seriado, eu vou vir falar para vocês. O que é o seriado? Ele conta a história de uma empresa que ela cria histórias e traz sensações, e traz momentos, traz histórias para as pessoas viverem. As pessoas que estão no mundo real, elas têm a oportunidade de viverem o que elas quiserem viver nessa cidadezinha camponesa que eles criaram e que traz todas as suas aspirações. Dentro dessa cidade você faz o que você quiser. Se você tem o sonho de ser um pistoleiro, você entrando nessa cidade você vai ser um pistoleiro. É um parque de diversões, então você entra dentro dele para fazer o que você quiser. Se você tem o sonho de ser um garanhão, entrando dentro dessa cidade, você vai executar o seu personagem principal. Você vai conseguir fazer o que você sempre sonhou. Você paga por essa experiência. E aí, lá dentro da cidade, dessa cidade, onde várias pessoas entram para viver os seus personagens, existem personagens que eles ficam lá fixos e existem várias histórias já pré-definidas. Então, as pessoas que entram para viver essas histórias, elas vão entrar dentro de uma história pré-definida. E aí elas vão alterar basicamente a história de acordo com a sua percepção, porque a pessoa que está entrando, né, que está comprando a experiência, ela pode fazer o que ela quiser e ela sabe que aquilo lá não é real. Eu estou gravando isso aqui agora, começou a chover, não sei se vocês estão ouvindo, eu vou aumentar um pouco o tom, não sei como é que vai sair aí no vídeo. Então é mais ou menos isso. E aí tem vários personagens que estão dentro dessa cidade e agora, bem no início, a gente consegue perceber que os personagens da cidade dificilmente vão ser trocados. É uma boa notícia, porque o Rodrigo Santoro é um dos personagens dessa cidade em que traz a experiência para os compradores, né? Então, e ele tem um papel assim que eu achei interessante. A entrada dele é uma entrada assim fenomenal, viu, pessoal? Entrada top de linha. Se vocês comentassem abaixo o que vocês acharam. Eu queria falar sobre uma comparação que todo mundo está fazendo entre Game of Thrones e Westworld. Game of Thrones foi baseado em uma série de livros que tem um monte de informações e essas informações foram úteis para o desenvolvimento do seriado, que é um sucesso. A forma com que o seriado foi feito e que é feito, né, a forma de narrativa, a forma com que eles entram numa história, num determinado momento, eles trabalham esse momento da história, eles entram num determinado castelo, vão lá para o norte e trabalham do início até o fim uma trama de 20 minutos, 30 minutos, e depois que eles cortam para uma outra parte. Então, isso aí, essa forma de se contar a história
por partes, apesar de ser um seriado, é uma coisa absurda. Se você for ver um seriado normalmente, você tem uma cena aqui, corta para outra cena ali, corta para outra cena ali. Vai numa novela, você está aqui no Rio de Janeiro, vai ali na praia, vai depois para a escola, sempre tem um corte. O Game of Thrones não, quando ele entra numa cena, num castelo, numa briga de um rei, numa trama em que uma mãe está sendo condenada por pecado, então eles ficam naquela cena por 15 minutos e vão penetrando profundamente naquela história e você vai conectando. Então, mas o Game of Thrones é excelente. Ele tem referências para a história. E é um filme gótico que tem romance, que tem princesa, que tem rei. Então, ele tem toda a característica que agrada todo mundo. Aí, o filme Westworld, que é a nova, eu acredito que seja a nova aposta da HBO, ele é diferente. Primeiro porque ele é baseado num filme de 1973, então ele não tem muitas referências, mas isso é muito bom, porque o roteirista, porque a parte técnica de direção desse seriado é top de linha, eles só precisavam da ideia. E eles têm a ideia de um filme de 1973 que traz, assim, que traz o tchan, que traz a grande ideia para que eles possam explorar. Através da ideia de um western, de uma cidadezinha em que você pode realizar suas fantasias, você pode ter índios, você pode ter a natureza misturada com a realidade, você pode ter extraterrestre, você pode ter pecado, você pode ter o subconsciente entrando e se perguntando por que você está ali, pode ter jogo, suspense, ação, você pode ter tudo. E a diferença é essa. Então, esse é um western que é baseado num filme, então não tem referência, mas você tem por trás a direção que é criativíssima. Então, essa é uma coisa que eu queria comentar para vocês sobre a diferença, que é diferente. E o que eu ia falar, que eu lembrei agora, é que a diferença também é que o Game of Thrones tem muitos atores fortes, famosos, só que não tanto igual esse Westworld, que entraram muitos nomes fortes. E entraram e já no primeiro episódio você tem esse absurdo de qualidade. Então quer dizer que vai ser bem feito. Todo domingo eu vou estar aqui, depois do seriado, do episódio, para comentar sobre o episódio que a gente viu. Nesse episódio de hoje, o que a gente conseguiu perceber é que é uma cidade que realiza a fantasia das pessoas que pagam por isso, só que está acontecendo alguns defeitos e alguns robôs que estão dentro das histórias e eles estão saindo do roteiro. Você tem também um pouco de correlação com filmes, porque o filme realiza a fantasia, o filme traz uma expectativa, traz uma emoção para as pessoas que estão vendo o filme, e você vai lá e você se sente como sendo o herói do filme, ou como sendo uma princesa e tudo mais. Tem um pouco de correlação com isso, mas eles estão saindo do roteiro. Nesse que a gente percebeu foi isso, e você tem uma percepção de que no futuro os robôs vão se rebelar contra os criadores. Então, pessoal, série top de linha. Se inscrevam no meu canal, tem muito menos de um mês, então tá novinho. Então nós vamos crescer juntos aí, vocês vão acompanhar junto. Estou com quase 200, eu espero ter 200 inscritos em um mês, 2 meses no máximo, sei lá, né? Eu estou muita ambição, mas tomara que eu tenha os 200 inscritos. Se inscreva no meu canal, comente o que você achou e vamos acompanhar junto e comentar, estarmos sempre aqui. Então, pessoal, tchau, tchau e até semana que vem.